Irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe os irmãos mais uma vez. Estão aí na sua quarentena. Que os irmãos estejam aproveitando esses dias para colocar a leitura em dia, a oração em dia e refletir mais sobre as suas vidas. Então nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, e eu quero que os irmãos nesta noite abram sua Bíblia em João capítulo 8, verso 1 ao verso 11. João capítulo 8, verso 1 a 11, que diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse com que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, hoje nós trouxemos essa palavra para nossa reflexão, trazendo justamente, esclarecendo, trazendo a verdade da palavra de Deus para nós sobre a questão da misericórdia, da piedade, do perdão, da graça de Jesus para nós, e a maneira como nós observamos a nossa vida. É verdade que muitas vezes é muito comum a gente olhar para as pessoas, ver as pessoas, os erros das pessoas, os pecados das pessoas, e aí começar a criticar, a apontar, a falar. E muitas vezes nos esquecemos que nós não estamos isentos de ser pegos, de estar cometendo as mesmas coisas. Jesus aqui ele vai nos ensinar algumas verdades espirituais para nós, e é disso que nós queremos tratar, de como Jesus tratou determinada situação. A gente sabe que o texto aqui vai colocar os fariseus, os rabinos, que eram autoridades da época, eram eles que tinham o dever, o cuidado de olhar a lei, de conhecer a lei, e eram peritos nisso, eram doutores da lei. E diante dessa autoridade que eles tinham, eles também olhavam Jesus como mestre de maneira crítica. Daí então, para ter como pegar Jesus em alguma situação que fosse desfavorável para Jesus, eles armaram uma situação, eles pegaram essa situação para ter como acusar Jesus de alguma coisa. Então nós temos aí uma questão que devemos perceber. Eles colocaram Jesus entre a cruz e a espada
para que Jesus tomasse uma decisão, e essa decisão traria algumas consequências para Jesus. A gente sabe que Jesus também, como um rabino, como um mestre, o verdadeiro mestre, ele tinha consciência disso, que a sua decisão poderia trazer algumas dificuldades, e essa era a questão dos judeus, dos fariseus e rabinos. Eles armaram para Jesus, e Jesus, com muita graça, com muita sabedoria, ele vai tratar essa situação, e daí nós queremos tirar essas lições para nós. Jesus tinha aí uma decisão a tomar que traria dois problemas. Primeiro, se Jesus tomasse a decisão de, diante da lei, como eles foram enfáticos, Senhor, a lei de Moisés diz que pela lei essa mulher deve ser apedrejada, deve morrer, a letra mata, e aí ele teria um problema com a lei romana, já que os judeus estavam debaixo da tutela dos romanos. Quem estava mandando no recinto naquele momento era justamente os romanos. Então os judeus não tinham essa liberdade de levar, de punir ninguém à morte, já que eles não estavam na autoridade máxima do lugar. Israel estava sob a tutela dos romanos, e somente os romanos podiam julgar. Por isso, na crucificação de Jesus, na condenação de Jesus, eles armaram toda aquela situação e levaram Jesus até Pilatos. Mas, então Jesus teria um problema com a lei dos judeus, e por outro lado, Jesus, sendo aquele que perdoava pecados, que falava de graça, de misericórdia, de amor, de perdão, aquele que dizia aos pecadores, que comia com os pecadores, que andava com os pecadores, bebia com os pecadores, mostrava a sua compaixão para eles, que dizia, olha, os teus pecados estão perdoados. Jesus também teria um problema justamente com os pecadores, já que se Jesus fosse tomar uma decisão dessa natureza. Então, diante dessa problemática, Jesus ele faz algo fenomenal, a crer. Eu acredito que muitas vezes, quando somos autoridades, e como autoridade sempre nos é pedido que façamos decisões, e muitas vezes as decisões podem nos ajudar e as decisões podem nos derrubar. E diante dessa circunstância, tanto Jesus era autoridade ali, como os fariseus e os rabinos. Então Jesus, como autoridade, eles levaram Jesus a fazer essa decisão. Jesus, com muita propriedade, com muita particularidade, ele vai justamente ter essa ação. Porque na concepção de autoridade que nós temos para hoje, e na época, era que a autoridade da época, como se referia à questão de lei mosaica, era a lei mata. A lei, Paulo diz que a lei apresenta o pecado, a lei não trazia solução para o pecado, a lei não trazia misericórdia, a lei trazia o conhecimento do pecado e a condenação. Diante disso, aquelas autoridades, se referindo aqui à questão dos fariseus e rabinos, eles não conheciam a misericórdia, a compaixão, eles não conheciam, eles não sabiam o que era aplicar a justiça, aplicar a devida decisão diante da situação com misericórdia e com compaixão. Muito pelo contrário, era condenatória. Eles não tinham nenhuma intenção de trazer restauração, perdão ou cura. Então, a autoridade naquela época era simplesmente apontar, mostrar o pecado e tratar o pecado com a morte, ou seja, com a punição, com o castigo. Jesus, ele vai mostrar que como autoridade, ele vai fazer totalmente diferente. Jesus, diferente dos fariseus, dos rabinos, das autoridades daquela época judaica, Jesus ele veio trazer o amor de Deus, ele veio reconciliar o mundo com Deus, ele veio mostrar
que há esperança para o pecador, que há esperança para aqueles que perecem no seu pecado. Jesus vem mostrar justamente a graça de Deus. Jesus, como autoridade, ele pensava, ele compreendia a situação do pecador e trazia para o pecador justamente a cura. Jesus, como médico dos médicos, o médico da alma, ele tinha toda a preocupação de mostrar para o pecador que havia oportunidade de uma segunda chance. E aí Jesus, ele como mestre no amor, como autoridade para perdoar pecado, como o próprio texto vai mostrar, ele vai trazer ali um momento de perdão, de restauração ao pecador. Devemos justamente também pensar no seguinte, que a intenção daqueles homens em trazer aquela mulher ali não era justamente para cumprir a lei. Não, a lei, o texto é muito claro quando diz que era para ver qual seria a decisão de Jesus e que essa decisão ia trazer implicações para ele. A sua decisão traria consequências para ele. Então, o papel daqueles homens ali era usaram aquela mulher como instrumento, como meio pelo qual poderia levar Jesus a uma consequência com a lei, a uma consequência maior. Então, eles não tinham ali a intenção nenhuma de fazer cumprir a lei. Eles, como Jesus era diferente, na medida de que Jesus iria trazer perdão, Jesus iria trazer misericórdia, compaixão, graça, aqueles homens veio apenas para trazer ali, ver ali a oportunidade de acusar Jesus de alguma coisa. Enquanto Jesus era autoridade para salvar, perdoar pecados, expulsar os demônios, dizer aos homens, perdoados estão os teus pecados, aqueles homens eram diferentes. Então, o que é que nós temos que aprender aqui no texto? Primeiro, queridos, como nós vimos nos primeiros versículos, o texto vai mostrar onde Jesus estava, no templo, e ele estava ali ensinando, e surgiu toda essa situação. E no verso 4 em diante, quando aquela mulher é trazida aos pés de Jesus, e eles vão veementemente dar ênfase, Senhor, essa mulher foi pega em adultério, ou foi pega no próprio ato, no fraga, vamos dizer assim, adulterando, e mostrou ali a lei de Moisés, diz que essa mulher seja apedrejada, tu, pois, o que dizes? Jesus, no verso 7, como eles insistiam em que Jesus respondesse aquela pergunta, aquele questionamento, Jesus, ele vai dizer algo muito simples. Jesus vai dizer no verso 7, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra esta mulher. Jesus, quando tomou essa decisão, Jesus quando questionou eles acerca de trazer a consciência deles de que antes de tomar qualquer decisão antecipada, ele faz justamente esse questionamento. Quem dentre vocês que não tem pecado? Aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Então Jesus aqui ele traz 3 lições aqui implícito nesse texto. Primeiro, não julgue para não ser julgado, em Mateus 7:1. Queridos, é interessante que a intenção daqueles homens era apenas em apontar, acusar e condenar. Ainda que fosse uma armadilha para Jesus, mas o papel daqueles homens, daquelas autoridades, era simplesmente essa. O que Jesus faz com essa pergunta é chamar a atenção
para nós também hoje. Mateus capítulo 7, 1. Não julgue para não ser julgado. É muito fácil a gente olhar para as pessoas e ver que elas falham como nós falhamos, ver que elas erram, ver que elas caem em algumas situações na vida, e é muito mais fácil julgar. Olha, isso aconteceu assim, ó, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Olha, sempre nós somos pegos julgando as pessoas. E o que às vezes esquecemos quando nós apontamos um dedo, todos nós sabemos disso, a gente aponta um dedo e outros apontam para nós. Não julgue para não ser julgado. Na medida que nós julgamos, nós também somos julgados. Será que nós temos tido a consciência de entender aquilo que Jesus quer ensinar para nós, de não julgar? Não somos juízes, não podemos julgar ninguém porque não somos juízes. Não somos nós que fazemos as leis, que somos perfeitos também em seguir toda a lei. Jesus ele traz uma segunda lição também, que em primeiro lugar, Mateus 7, ainda verso 3 a 5, diz assim, que devemos primeiramente tirar a trave do nosso olho, para depois tirar o argueiro que está no olho do irmão. É muito fácil a gente olhar para as pessoas, além de julgar elas, tentar ver sempre o erro delas, tentar sempre ver o que elas estão fazendo, o que estão dizendo, o que estão... Até mesmo muitas vezes a gente tenta alcançar o pensamento das pessoas. Acho que fulano está pensando isso, fulano está pensando aquilo. Até nisso a gente vai e se atreve. Não somos Deus para ir além, né? Não sabemos o pensamento de ninguém, somente Deus conhece o pensamento dos homens. Mas, em primeiro lugar, tira a trave do teu olho. Será aqueles que nós não paramos para pensar às vezes que devemos, primeiro antes de qualquer coisa, isso não devemos julgar ninguém, mas olhar para nós mesmos e ver os nossos próprios erros? Será que nós temos parado para pensar justamente isso? Às vezes sempre a gente tem visto o seguinte: quando acontece alguma coisa na vizinhança, na igreja, no trabalho, na escola, a gente olha, eita, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, a família de fulano está assim, a família de fulano está assada. E sempre nós procuramos os erros das pessoas, apontar as pessoas, julgar as pessoas, quando nós não olhamos para nós mesmos. Será que nós não devemos repensar isso? E antes de olhar para o argueiro no olho do irmão, tirarmos a trave do nosso próprio olho, da nossa própria vida? Isso nos traz a ideia de que todos nós estamos suscetíveis ao erro. Todos nós podemos errar. Ninguém é melhor do que ninguém, e Jesus deixa isso claro. Paulo, quando fala sobre Romanos capítulo 3, que não há um justo sequer, não há ninguém bom, não há ninguém que busque a Deus, ele está dizendo assim que todos os homens estão debaixo do pecado, e que nenhum homem é melhor do que outro, de que ninguém é melhor em momento nenhum do que outro, porque uns erram de uma maneira, outros erram de outras, e outros de outras. Todos nós estamos debaixo do pecado. E eu tenho que parar para pensar em melhorar os meus pecados. Você tem que parar para olhar os seus pecados, e assim a nossa vida seria melhor. Se todo mundo parasse para fazer uma análise da sua própria situação. Muitas vezes a gente diz isso na ceia, né? Em primeiro lugar, examine, pois, o homem a si mesmo. Examine, pois, você a si mesmo. Examine você, a sua vida, como você tem andado, como você tem vivido, como você tem pensado, o que você tem feito, o que não tem feito. É isso que Jesus está ensinando aqueles homens. De uma maneira geral, aqueles homens pararam para pensar, enquanto Jesus se inclinava para escrever na areia. E alguns dizem que Jesus justamente foi escrever na areia para ganhar tempo. De que eles pensassem
no que é que eles estavam fazendo. Alguns dizem que Jesus se inclinou na areia para escrever ali os pecados dos homens, que era um comum, algo cultural daquela época. Alguns dizem que Jesus ele se inclinou para não encarar aquelas pessoas, não olhar nos olhos daquelas pessoas enquanto condenava aquela mulher, enquanto tentavam ali colocá-lo numa situação difícil. Alguns dizem isso. O que é interessante a gente pensar, independente do que Jesus estava escrevendo ou não, é que realmente eles tiveram alguns minutos, enquanto eles insistiam ali para que Jesus tomasse uma posição, se posicionasse naquilo que eles esperavam. Jesus continuou inclinado quando disse essa frase, quando disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. Antes de julgarmos as pessoas, de condenar as pessoas, devemos justamente fazer isso. Olhar para dentro de nós mesmos e se perguntar: será que a gente já não fez isso? Será que nós não cometemos aquele pecado que estamos apontando no outro? Será que não estamos fazendo ou com desejo de fazer? Que a ideia do texto é essa aqui. Será que às vezes eles não estavam com desejo de fazer o mesmo pecado? Como é fácil a gente apontar para as pessoas: olha, fulano adulterou, quando nós mesmos, muitas vezes no nosso coração já adulteramos, ou temos vontade de adulterar, ou mentir, ou fazer qualquer outro pecado. Quantas vezes nós estamos na mesma situação? Nós devemos aprender muito com esse texto. Quantas vezes a gente olha para a infidelidade, seja conjugal, seja de que maneira for, a gente também somos encontrados infiéis, porque há no nosso coração muitas vezes a mesma coisa. É isso que Jesus deu esse tempo para que eles pensassem sobre isso. E aí no verso 8, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Jesus fez uma pergunta e voltou a escrever. Em terceiro também a gente deve observar, Jesus ensina ali que quando alguém era levado para determinada situação, ou seja, para as autoridades daquela época, era justamente para ser simplesmente condenado. O que é importante a gente entender aqui, queridos, que na questão de autoridades, que ali eram fariseus e rabinos, e eles conheciam a lei, e eles conheciam os mandamentos, eles conheciam, e eu quero dizer para vocês que a misericórdia, que a graça, que o amor não existe somente no Novo Testamento, não. Muita gente se engana muito, olha para o Novo Testamento diferente do Velho. Muita gente parece que não associa uma coisa com outra, que trata ambas alianças de maneira diferente. Queridos, o Deus da misericórdia era o Deus de Israel. Quantas vezes a gente vai ver na antiga aliança Deus tendo misericórdia e compaixão dos outros? Porque só se olhava ali o pecado quando se podia olhar a misericórdia. Ainda que a lei mandasse, a lei de Moisés manda fazer determinada situação, mas a gente tem que entender que Deus também é um Deus de misericórdia. Enquanto eles eram autoridades para julgar, enquanto eles eram autoridades para condenar, eles estavam diante de uma autoridade maior, que justamente faria diferente. Jesus era a autoridade que veio para curar. Jesus é a autoridade que veio para salvar. Enquanto eles só conheciam a lei que mata, enquanto eles só conheciam a lei que condena, Jesus é a vida. Há contraste nisso? Não. Jesus ele veio cumprir todo o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento se cumpre em Jesus. E aí, justamente, Jesus vai aplicar o amor na compaixão, na misericórdia. Jesus, ele, como posso dizer assim, o médico da alma, sabia o que aqueles homens passavam. Jesus foi aquele que disse: vinde a mim todos vós
que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele veio mostrar para o pecador que existe uma segunda chance. Jesus é aquele que ensinou a perdoar 70 vezes 7. Jesus, queridos, é aquele que olhava para os pecadores de maneira amorosa, de maneira carinhosa. O que Jesus também estava ensinando aqui, queridos? Segundo passo que nós queremos entender. Jesus tinha uma atitude de compaixão, mas não era conveniente com o pecado de ninguém. Veja só que Jesus, ele confronta aqueles homens a olhar para dentro de si mesmo, a ver que eles também tinham culpa no cartório, eles também eram pecadores, de maneiras diferenciadas, mas eram pecadores, com pecados diferentes, mas eram pecadores, que às vezes a gente olha, fulano errou, pecado grave. Adultério naquela época era um pecado grave, era um pecado de morte. Nós sabemos disso, era apedrejado, era estrangulado. Mas o que o Jesus estava mostrando para aquelas pessoas é que não, Jesus, olha, ele vai justamente trazer a consciência daqueles homens que eles eram pecadores. E o texto vai mostrar que enquanto Jesus se inclinava novamente, aqueles homens foram parando para pensar, e do mais velho ao mais novo, todos eles foram embora. Aí Jesus parte diretamente para um confronto com aquela mulher. Jesus faz uma pergunta àquela mulher. No verso 10, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Olha só. Jesus, ele diz: olha, mulher, cadê aqueles que estavam aqui te acusando? Cadê aqueles que estavam querendo te condenar? A mulher, ele vai dizer, Jesus vai dizer, não, ela disse assim, ninguém, Senhor. E Jesus disse: verdade. Mas, todavia, Jesus vai dizer algo que é importante demais para nós. Jesus não condenou aquela mulher. Jesus não acusou aquela mulher. Muito pelo contrário, vai dizer: nem eles te acusaram, nem eu. Isso não quer dizer que Jesus estava passando a mão sobre o pecado da mulher. Jesus não passa a mão no pecado de ninguém, queridos. Jesus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Jesus é um Deus de amor, que muitas vezes se diz: não, Jesus ama o pecador e abomina o pecado. Não, Jesus, ele odeia o pecado e odeia o pecador também. Ainda que ele venha pegar, venha perdoar, venha salvar, mas a ira de Deus se manifesta sobre o pecado dos homens. A ira de Deus está direcionada sobre a vida do pecador, não do pecado, mas daquele que comete o pecado. Então, o que Jesus vai mostrar para aquela mulher? Olha, nem eu, mas ele vai desafiar aquela mulher a fazer algo diferente. Jesus vai dizer: vais e não peques mais. Jesus diz assim: olha, vá, tá bom, olha, te salvei, te ajudei, agora vai e faça a mesma coisa. Não, Jesus não disse isso. Jesus não faria isso. Em momento nenhum a gente vai ver Jesus acalentando o pecado de ninguém. Em momento nenhum a gente vai ver Jesus chegando para as pessoas, desafiando elas a tomar uma atitude diferente para que elas permaneçam na mesma situação. Não. A palavra de Deus não nos ensina isso, muito pelo contrário. Jesus vai, não peques mais. O que é que isso traz a nós? Primeiro, queridos, traz uma implicação de oportunidade. Enquanto a lei não ia dar oportunidade àquela mulher, a lei ia apedrejar aquela mulher, a lei ia matar aquela mulher, como bem sabemos, a lei mata, mas o Espírito justifica. Então, o que implica para nós é, Jesus mostrou para aquela mulher uma segunda oportunidade. Nós, como pecadores, eu e você, que está me ouvindo agora, que temos os nossos pecados e julgamos e condenamos os outros, temos diante de Deus a oportunidade de repensar. E Jesus não vai, queridos, dizer: vai embora e continue na vida que você está. Não.
Ele dá misericórdia, Ele nos dá o perdão, Ele nos acalenta como pecadores, dizer que Ele está conosco para nos confortar, nos consolar, nos ajudar, quando somos fracos a isso, mas Ele vai dizer, vais e não peques mais. Ou seja, você tem uma nova oportunidade. Eu e você tivemos uma nova oportunidade. Como é que nós estamos aproveitando a nossa oportunidade? O que é que nós estamos fazendo diante da oportunidade que nos foi dada de mudar? A lei mataria aquela mulher. Jesus, vá e não faça mais isso. Olha a diferença de uma autoridade que queria condenar, julgar, para uma autoridade que veio perdoar os pecados e dar mais uma oportunidade. Aqui também nós vemos outra implicação nessa questão. Jesus vai usar a piedade. Enquanto muitos pensam em punir, enquanto muitos pensam em castigar, enquanto muitos pensam em trazer juízo, Jesus estava trazendo a graça. Jesus estava mostrando o seu amor. Jesus estava trazendo o seu perdão. Jesus estava mostrando para aquela mulher que ele tinha compaixão e ela iria e deveria aproveitar aquela oportunidade que lhe foi dada. Outra implicação que nós percebemos no texto é que Jesus faz um desafio àquela mulher. Jesus diz assim, olha, vais e não peques mais. Queridos, é um grande desafio para um pecador deixar de pecar. É verdade. Somos pecadores e queiramos ou não, corramos, lutamos ou não, somos pecadores. Mas o que é que nós aprendemos com isso? Diante da segunda oportunidade que Deus nos dá de procurarmos andar de maneira diferenciada, somos desafiados, debaixo da graça de Deus, debaixo do perdão de Deus, de não sermos mais escravos do pecado, de Ele agora ser o nosso advogado, de Ele ser o nosso refúgio, como diz João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Como diz João, que diz que nós, não, filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo. Esse advogado, ele nos absolveu da culpa. Nós não temos mais culpa alguma diante de Deus. Através desse advogado, nós fomos libertados. Nós somos livres. Ele tirou de nós toda acusação. Ele tirou de nós tudo o que a lei, a sentença da lei sobre nós era a culpabilidade dos nossos pecados. A sentença da lei sobre nós era a morte, porque o salário do pecado é a morte. É isso que a lei diz, mas Cristo diz, mas a graça, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso traz uma outra implicação, é que Jesus acreditava nas pessoas. Jesus poderia deixar aquela mulher aí sem falar absolutamente nada, sem desafiar essa mulher a pensar de que maneira agora ela iria viver sua vida, mas Jesus faz diferente. Quando Jesus me escolheu, quando Jesus te escolheu, quando Jesus nos escolheu, Ele nos deu a oportunidade de repensar nossos atos. Jesus poderia, queridos, e Ele sabia, e Ele sabe os nossos passos de hoje e da manhã. Ele sabe se nós vamos errar, acertar. Ele sabe que somos pecadores. Mas, todavia, Ele creditou em nós, vamos se dizer assim, Ele creditou em nós confiança também. A confiança de que venhamos confiar absolutamente nele, na sua graça, no seu perdão, de olhar para nós como pecadores, olhar para dentro de nós como pecadores e buscar redenção em Jesus Cristo. Ele nos deu a oportunidade, queridos, como tem dado até hoje a muitos, de repensar. Quando eu falo de Ele acreditou em nós, é que Ele nos deu a esperança para que venhamos procurar uma vida melhor.
E somente Jesus é a nossa vida. Somente Jesus é aquilo que nós precisamos para viver uma vida melhor. Então, diante desse texto que nós aprendemos na misericórdia, na graça de Deus, é que Jesus derramou o seu amor por nós, é que Ele derramou a sua compaixão por nós, para que possamos aproveitar a nossa vida e tentarmos viver uma vida que agrade a Deus. Aproveitando o ensejo dessa oportunidade de estarmos sitiados em nossas casas, na nossa quarentena, devemos repensar como é que estava a nossa vida antes. No dia a dia, no ativismo medonho que nós estávamos, sem tempo para refletir, sem tempo para pensar, julgando, condenando, apontando as pessoas. Nós temos essa oportunidade de repensar. Queridos, não somos melhor do que ninguém. Que Deus possa trazer essa palavra nos nossos corações e que possamos aproveitar com esperança esse momento de dizer: Senhor, eu quero ser melhor. Obrigado, Senhor, porque os meus acusadores não poderão mais me acusar. Como diz o apóstolo Paulo, nenhuma acusação, nenhuma condenação poderá nos destruir, nos condenar, se Cristo já nos justificou. Eu quero que os irmãos pensem justamente nisso. O que é que Deus quer de nós diante dessa palavra? Que venhamos nos santificar mais, buscar mais uma vida de redenção diante de Deus, que possamos avaliar nossas vidas, nossos pecados, nosso tempo, e procurar viver uma vida melhor com Deus. Deus nos tem dado oportunidade de aproveitar esse momento e melhorar. Que você fique na paz de Cristo, que Deus te abençoe e que você possa ter essa esperança. Todos somos pecadores, mas há pecadores que foram chamados por Cristo ao arrependimento. E quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. E Deus está chamando eu e você a melhorar, a mudar, a rever nossos caminhos, a endireitar os nossos caminhos tortuosos, a aplanar os nossos caminhos tortuosos. Que Deus nos abençoe, que você medite sobre essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E vamos orar. Pai eterno, Deus bondoso, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos porque esse texto nos mostra, Senhor, quem nós somos. E que como aqueles fariseus e rabinos que se achavam no poder, na autoridade, ou superior àquela mulher, de acusar, de condenar, muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas. Tomamos a mesma posição de juiz, de alguém que parece ser melhor do que o outro, de alguém que está acima do pecado. Senhor, nós entendemos que pela Tua palavra, todos nós somos pecadores, que somos iguais, estamos debaixo da maldição do pecado, todos nós, que não há um justo sequer, que não há ninguém perfeito. Senhor, nós te louvamos porque a Tua palavra nos mostra, Senhor, que devemos avaliar nossos pecados, que devemos olhar para dentro de nós e tirar primeiramente a trave do nosso olho, Senhor. Pai eterno, nós te louvamos, porque igual aquela mulher, estávamos condenados à morte. Igual aquela mulher, estávamos sentenciados à morte. Mas, como aquela mulher encontrou Jesus, foi colocada aos pés de Jesus diante de uma situação difícil, porque estava em pecado. Nós também fomos levados diante de Ti em pecado, Senhor. Nós fomos levados pelo Teu Espírito Santo aos Teus pés, para olhar para o Senhor e o Senhor dizer para nós: vais e não peques mais. Senhor, nós te louvamos porque nós ouvimos a Tua voz, Senhor, em nosso coração. E Te pedimos perdão pelos nossos pecados. E que Te pedimos, Senhor, a oportunidade sempre
de nos redimir, de nos arrependermos a cada dia dos nossos pecados, de caminhar firme em passos largos para a Tua presença. Bondoso Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.